Mas agora bora falar de saúde, saúde bucal e principalmente para vocês que são pais, que têm seus filhos, que são danadinhos no final do ano. Bora ficar atentos a eles? Alex, é contigo. É exatamente isso, viu, Léo? A gente está chegando aí no final do ano e nessa época, os cuidados com os dentes, a princípio parece que não tem muita ligação, né? Final de ano, com cuidados com os dentes que a gente tem que ter durante toda a vida, independente da época do ano, mas em especial nessa época, se você pensar, né? Tem gente que quebra nozes com dente, tem gente que abre garrafa de champanhe, de cerveja, de vinho com os dentes. É criança pulando em borda de piscina nas comemorações, nas confraternizações, né, batendo com dente. Aí não só criança, mas como adulto também, né, batendo com dente na borda da piscina, o dente às vezes sai até inteiro. Gente que tem um alto consumo de açúcar nessa reta final de todos os anos. Aí quando você pensa por essa ótica, você vê, né, que, enfim, os dentes têm sim uma ligação com essa época do ano e que tem tudo a ver. E é por isso que a gente está trazendo hoje aqui, mais uma vez, o dentista Danilo Ferraz. Quero agradecer, doutor, mais uma vez, pela sua presença. E eu quero começar logo o nosso papo falando, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Nessa época do ano, é recorrente ter esses problemas que a gente acabou de citar. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante. Sim, Alex, é um período que tem uma mudança de rotina, né? Então, desde da negligência do hábito de escovação, mas o campeão aí são os traumas, né? E o alerta principal é para a criançada que está de férias e a partir de 7 anos de idade já tem dente permanente, os incisivos, né? E acaba que os traumas domésticos, né? Na brincadeira, o piso molhado ali, você cai e realmente fratura muito, né? E lembrando que não vai nascer novamente, não existe uma terceira dentição, então esse dente vai ser o da vida inteira, então tem que zelar e realmente vale a pena dar aquela bronca ali. Cuidado, menino, porque quando fratura, quando quebra, já foi. Então, a partir dos 7 anos de idade já está tudo definido. Normalmente 6 anos, né? Tem uma variável aí de crescimento genético, 6, 7 anos, mas inicia a troca dos dentes permanentes, né? Inicia aos 6 e normalmente se encerra aos 12, 13 anos, nascendo os segundos molares e os caninhos, que são os últimos dentes a nascerem permanentes. Doutor, nessa época do ano, a alimentação não só dos adultos, como das crianças, também modifica, né? Todo mundo está de férias, a maioria, né, tá de férias, aí aumenta, assim, né? A comer muita besteira, muito doce, muito tudo, que geralmente ao longo das outras épocas do ano a gente não tem. Muda-se também, já que você está falando aí das crianças, a rotina, né, dessas crianças. Quais os cuidados que a gente tem que ter, assim, e até em relação à alimentação, porque lanche, bala, chocolate, nessa época do ano, eu acho que a frequência é maior. Perfeito, né? Assim, não existe uma fórmula mágica ali. O ideal é você realmente tentar escovar entre as principais refeições, né? Mas se tem um período que é o mais importante, principalmente à noite, antes de dormir. Então, a criançada, as pessoas estão ali o dia todo de churrasco, o dia todo brincando, realmente parar para o menino vir escovar o dente. Realmente, eu tenho um filho, né? Dá um beijo para meu filho aí, Danilinho, e que realmente eu também luto em casa com ele. Mas sempre criar aquela obrigatoriedade de não deixar passar um dia sem escovar mesmo, né? Tem que chegar à noite ali, antes de dormir, escova o dente, acorda ele ali, vai, manipula, para poder fazer uma limpeza básica. Porque realmente você acaba tendo um consumo muito maior de açúcar, um consumo maior de doce, daquilo que não está na rotina. E se você não limpar, não higienizar, você pode sim ter uma proliferação, inclusive um desenvolvimento de uma cárie, um probleminha ali que esteja instalado com a gengiva, essas coisas. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta,
né, que eu já queria ter feito desde a outra vez que você veio aqui. Essas placas não, me perdoem, essas pastas, esses cremes dentais que vendem, que fazem grandes promessas, 12 horas de proteção, isso quer dizer que, assim, pela propaganda, dá a entender, deixa a entender, muita gente faz essa interpretação que você escova os dentes ali meio-dia e que até meia-noite está protegido, você não precisa mais escovar o dente, independente do que for passar por eles. É isso? Não, na verdade, assim, existe uma velha luta aí entre a ciência, né, a clínica e o lado comercial das coisas, né? Então a gente tem que estar tendo uma visão um pouco mais clínica, né? E, porém, tudo isso depende muito do consumo, do quanto que foi, né, que você sujou o dente, né, que sujou a boca, né? Então, se você realmente se alimenta pouco, né, você vai ter um acúmulo menor de alimento ali naquela região. Mas a pasta, propriamente dita, ela não tem a capacidade de isolar, né, essa bactéria, esse alimento ali na boca para o dente, né? Você pode ter pastas que elas têm uma quantidade maior de flúor, alguma coisa assim, que tenha... Mas, inclusive, o principal fator, a principal ação para evitar não é nem a pasta, é a escovação, né? Então você pode até escovar sem pasta. A escovação sem pasta, ela é eficiente, ela limpa, né? Porém, a pasta, ela dá o quê? O frescor, ela é agradável, dá o deslize e as pastas têm flúor também ajudam. Mas o ato mecânico de limpar, e com o fio dental já supre toda essa higiene aí. Quando a gente fala em limpar, muita gente às vezes, a gente esquece escova de dente e tal. Aí tem gente que escova com o dedo, né? Já tem outras pessoas que escovam com um pedaço de algodão. É o mesmo efeito da escova? Não, né? A escova ela foi estudada para chegar no modelo atual que a gente utiliza. É uma evolução, né? Então, essa evolução ela mostra que a escova tem uma eficiência maior em chegar em regiões que precisam ser limpas, precisa ser limpada ali, onde o algodão não vai chegar, onde o dedo não vai chegar, pela própria anatomia e pela própria questão das cerdas mesmo. Então as cerdas elas conseguem penetrar em regiões, nos sulcos dos dentes, entre os dentes e conseguir fazer uma melhor limpeza, principalmente em algumas áreas retentivas, né? Então, não que nada vai substituir a escova e o fio dental. Não existe nenhum artifício mais eficiente do que a escova e o fio dental para a limpeza dos dentes. Doutor, nessa época de final do ano, eu queria agora reforçar a questão dos alimentos em relação à pigmentação dos dentes. A gente escuta muito, porque a gente sabe que a nicotina mancha os dentes. Se eu estiver errado, você me corrige aí. O café, não é isso? O vinho também. Eu queria saber quais os alimentos que a gente tem que ficar mais atento em relação a essa questão da pigmentação, de manchar o dente, que a gente tem, que é o quê? O vinho, você toma o café e automaticamente você escova, eles realmente interferem na questão do branco do dente. Tem alimentos corrosivos que estragam o esmalte do dente. Eu queria que falasse nesse âmbito aqui. Pronto. É muito importante separar as coisas, né? Quando a gente fala de pigmento, a gente está falando de estética, a gente está falando de cor. Não necessariamente o dente pigmentado ele está com um problema, né? Está gerando um desgaste, né? Diferente de alimentos ácidos, né? Como a gente falou já anteriormente, o sumo de limão, outras coisas. Com relação ao pigmento, o dente ele é um tecido, né? Por ser um tecido, ele acaba tendo uma absorção, sim, de pigmento, principalmente dentes que tenham problemas na sua estrutura do esmalte. Então, acaba sendo retentivo aquela área ali. Então, o que eu indico não é você deixar de tomar o seu vinho, né? A gente ser hipócrita e falar assim, não tome vinho, não tome café, né? Eu tomo vinho, eu tomo café. Não é a questão disso, é a questão de você conseguir
controlar esse pigmento para que você tenha uma estética um pouco melhor com relação à cor. Isso também é individual. Então, assim, eu indico imediatamente, se tiver oportunidade, bochechar uma água, porque você acaba dando uma lavada ali nos tecidos, tanto na língua, na bochecha, quanto nos próprios dentes. E se tiver oportunidade, fazer uma escovação. Mas não precisa ficar com essa neurose, sempre que tomar um café, escovar logo o dente, porque você também não vai viver, né, nessa agonia. É uma questão de que quando você tem uma dieta um pouco mais clara, você vai ter mais longevidade na cor do seu dente do que um paciente que tem uma dieta um pouco mais pigmentada. Pronto. Gente, olha, presta muita atenção que a gente está fazendo aí, né, todos os alertas para essa época do ano que o doutor já está aqui falando, a questão dos traumas, né? E é muito importante, num primeiro momento, como a gente já discutiu aqui, você pode não fazer uma ligação entre dente, festas de final de ano, mas se você parar para analisar, você vê que a atenção tem que estar redobrada. Daqui a pouco a gente volta aqui com o doutor Danilo para voltar a falar desse assunto que é importante a todos nós, não é isso? Agradecer aqui ao doutor Danilo, muito obrigado, doutor, quero que você deixe aí seus contatos, sua rede social, e lembrando, gente, que dor, essa questão do dente não é só quando você tem dor não, viu? Você tem que estar sempre procurando o especialista, não é isso, doutor? Perfeito, a prevenção sempre é a melhor arma, então tenha revisão com seu dentista, saiba a sua condição, que com certeza vai lhe ajudar muito. E falar da nossa clínica Ateliê Canguçu e Ferraz, meu sócio, meu pai, meu amigo, doutor Rafael, e é um prazer receber vocês lá, e sejam muito bem-vindos lá no ateliê. É isso aí, doutor, muito obrigado.